Errar a gente sabe que é humano, mas permanecer no erro, aí a gente já tá ligado que é burrice. E é por isso que nesse vídeo aqui eu trouxe 5 termos que as pessoas mais erram dentro do design para você aprender de uma vez por todas. Então, bora ver o que você está errando e onde você pode mudar a partir de agora. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. E aí, como eu estava falando, muitas pessoas erram vários termos dentro da nossa profissão, mesmo sendo profissionais. E aí, pensando em te ajudar, pensando em tirar esses erros da sua vida, eu trouxe aqui alguns termos mais comuns que as pessoas mais erram dentro da nossa área. Pode ser uma coisa meio clichê de falar, até meio óbvia, mas ainda assim precisa ser dito porque isso acontece muito. E como eu sempre falo, quanto mais você se profissionaliza, mais você tem que estar dentro do que está acontecendo na sua área, mais você tem que estar ali adepto e a par dos termos que você usa, dos termos que muitas vezes os clientes falam, inclusive. Mas não necessariamente você precisa saber de todos os termos, né? Ter decorado ali, meio que ser um nerd da profissão. Não. É só saber os básicos para você não errar no básico, para você não pisar na bola naquela coisa que muitas pessoas julgam ser simples. E aí é por isso que eu tô aqui para te ajudar. Até porque o erro não tá em você falar errado os termos. Até porque, se você não conhece, é muito provável que você erre. O problema está em você errar os que você sabe, os que são básicos, os que são ali primordiais, iniciantes da profissão. Então, vamos resolver isso de uma vez por todas, vai, pelo amor de Deus. O primeiro termo aqui é designer de marca versus designer de identidade visual. Esse assunto é um assunto polêmico, muitas pessoas se degladiam por conta desse tema, mas eu vim trazer aqui a minha opinião sobre esse assunto. Eu, Davi, acho que designer de marca não é a pessoa que faz identidade visual. Porque marca é diferente de identidade visual. Pode ser que a marca englobe a identidade visual? Pode ser. Mas uma pessoa que faz marca é diferente da pessoa que faz identidade visual. Pode ser a mesma pessoa? Pode. Acabei de falar e repito. Pode englobar uma coisa na outra. Mas, em regra, na maioria das vezes que eu vejo, pelo menos, os profissionais que se intitulam como designer de marca, eles não fazem marcas, eles fazem identidade visual, logotipo, coisa nesse sentido. E por que que existe essa distinção, pelo menos para mim, pelo menos no meu ponto de vista? Só um parênteses aqui. Nada do que eu disser aqui tem que ser levado como regra ou verdade absoluta, e eu falo isso nos meus conteúdos já faz muito tempo, desde quando eu comecei a criar conteúdo para outros profissionais. Fecha parênteses. Por que que eu acho que existe essa distinção? Exatamente porque marca vai muito além do visual. Marca é aquilo que marca, é aquilo que fica no seu subconsciente, é aquilo que você lembra, aquilo que você sente, às vezes, tipo, de memória. Por exemplo, existem muitas marcas que trabalham muito o lado do olfato, né? Do cheiro, daquele aroma. E aí, muitas vezes, você está passando em algum lugar, você sente o cheiro e fala, putz, essa marca aqui é tal marca. Exemplo, a Melissa. A Melissa, toda vez que você passa na frente de uma loja da Melissa, tem aquele cheirinho de sandália, de chiclete. Cara, mano, é muito bom. É muito bom mesmo. E aí, por conta disso, é uma marca, te marcou. Mas não necessariamente você está vendo algo. Então a identidade visual, nesse caso, não está presente. É só a identidade olfativa. E aí é uma marca, porque está presente no seu subconsciente, na sua memória de alguma maneira. E outra, marca engloba muitas coisas, né? Dentro de uma empresa, inclusive. Vai ali desde o nome até a comunicação, até as bandeiras, missão, visão, valores, enfim, várias coisas que uma identidade visual sozinha não comporta. Identidade visual também é bem amplo, é bem, né, completo ali e tal, mas não é tão completo assim quanto uma marca. Até porque, muitas vezes, a marca se torna algo subjetivo para várias pessoas. Se você pegar 10 pessoas e perguntar para ela o que que a Coca-Cola representa para você, cada uma vai responder de uma maneira, por mais que todas elas afunilam para a mesma resposta, algumas ou todas serão diferentes. Então é muito difícil você criar uma marca. Você pode fazer o processo de criação de marca, você pode fazer ali o branding, né, de uma empresa e tal,
se você estudar para isso e tudo mais, mas nessa comparação que a gente está fazendo aqui entre designer de marca e identidade visual, existe essa diferença, existe essa lacuna entre as duas coisas, e é por isso que a maioria das pessoas, ou melhor, a maioria dos profissionais erram quando falam que são designer de marca. E aproveitando que a gente está nesse termo, né, identidade visual, marca, logo e tudo mais, um outro termo que muitas pessoas erram é o termo logomarca versus logotipo. Muitas pessoas ainda erram essa questão. Muitos profissionais falam que fazem logomarca, muitos clientes, inclusive, falam que querem uma logomarca, mas o problema do cliente falar não existe, é nulo, porque ele é leigo, se ele soubesse, ele estaria no seu lugar sendo designer, como eu sempre falo. Mas o problema é o designer errar. Ah, Davi, mas aí quer dizer que não existe logomarca? Ó, na nossa língua, né, no português do Brasil, logomarca é algo redundante. É como se você falasse subir para cima, descer para baixo, coisa nesse sentido. Mas, Davi, muitas pessoas usam. Como que eu faço? Cara, você pode simplesmente aceitar, ignorar. Se alguém estiver usando perto de você, você não dá aquela de chato de, ai não, porque logomarca não existe. Ah, periri pororó. Agora, se você estiver conversando com alguém a fim de discutir, de debater, de educar, de ensinar, é muito, muito, muito importante que você deixe claro que logomarca na nossa língua, no nosso idioma, é errado, por conta de coisas, né, de idioma mesmo, de língua, de tipo assim, significado da palavra, etimologia da palavra, é tal, tal, juntou as duas não deu certo. Então, poxa, que pena, né? Tá errado. E eu até coloquei aqui, ó, para você entender essa questão da língua que eu tava falando, ó. Presta atenção. O termo logo vem do grego e significa conceito, significado, essas coisas assim de sinônimo, certo? Já o marca vem do germânico marca e na tradução traduz como significado também. Então é como se a gente colocasse logo igual significado e marca igual significado. Então ficaria significado, significado do logomarca, né? Logo, marca, significado, 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 significado. Os dois, mesma coisa, então não faz sentido. Agora, quando você coloca logo e tipo, você pega ali a marca, né, o significado, no caso, e coloca tipo, que é o tipo do significado, o tipo da marca, coisa nesse sentido. Então, existe essa diferença, existe esse tipo aí diferente entre os dois termos, né? As duas palavras aí desse termo, dessas coisas que as pessoas erram. Não tem como, cara. Até eu fico bugado, porque é tanta coisinha, é tanta paradinha que, tipo assim, logomarca, logotipo, isotipo, imagotipo, que não sei o quê. Então, como eu disse, você não precisa ser nerd da parada, mas assim, o básico, tu precisa saber, porque, né, vamos e convenhamos, a gente é profissional. E tem muitas pessoas que sentam em cima do erro e falam assim, mas se meu cliente fala logomarca, eu vou falar logomarca. Tudo bem, tu pode falar logomarca, mas tu sabe que tá errado? Sei. Ah, então por que tu tá falando errado ainda? É porque meu cliente tá. O seu cliente, ele não sabe. E é por isso que ele fala errado. Você que sabe, fala certo. Não é pra corrigir o cliente dando uma de bonzão. Não, é só pra falar assim, ó. Logomarca, beleza, show de bola, ignorei, ele errou, ok. Na hora que eu for escrever, na hora que eu for falar, eu falo logotipo, eu falo só logo, e ele vai entender também, e aí tá tudo certo. Outros termos que as pessoas costumam errar bastante, ou até mesmo confundir, são CMYK e RGB. Essa confusãozinha é bem da sacana e as pessoas ainda erram, mesmo depois de anos e anos na profissão. Então vamos lá. CMYK é o CMYK, que significa ciano, magenta, yellow e black. Ok, até aí tudo bem. Esse sistema de cor, se você não sabe, é um sistema de cor, é um modo de cor. Você usa normalmente, em regra, para impressões. Então, tudo que for impresso, tudo que vai sair ali da impressora, que vai tinta e tudo mais, a gente usa o sistema de cor CMYK. Por quê? Porque é feito para isso. Pronto e acabou. Ah, por quê? Porque é feito para isso, mano. Não tem mais. CMYK é feito para impressão e é por isso que a gente usa para imprimir as coisas. Desde um cartão de visita pequenininho até um outdoor gigante, a gente usa CMYK. Beleza? Já o RGB é o sistema de cor voltado para as telas, para o digital. Então, tudo que é tela, a gente usa RGB. Celular, smartwatch, sei lá, computador, visual, televisão, tudo que é tela, a gente usa RGB. E o significado da sigla RGB é red, de vermelho, né, no caso, G de green,
e B, que é o blue, ali o azul, nessa questão dessas 3 letrinhas aí dessa sigla. E por que é tão importante saber isso? Porque dependendo do seu projeto, você vai ter que trabalhar com as duas cores, com os 2 sistemas de cor. Então, se o projeto ele é complexo ao ponto de ter a sua frente ali sendo aplicada no offline, em impressos, e também uma outra frente sendo aplicada no digital, em telas, você vai precisar diferenciar essas 2 cores, né, esses 2 sistemas de cor, criando ali uma paleta de cor para o RGB e uma paleta de cor para o CMYK. Não são 2 paletas de cores diferentes, não. É a mesma cor correspondendo para o RGB e correspondendo para o CMYK, certo? Então entenda isso, pelo amor de Cristo, para não fazer merda aí na hora de entregar o projeto para o cliente e as cores sair tudo bagunçada, tá? Outros termos que as pessoas confundem bastante, que eu nem classificaria como erro, mas sim como uma confusão, é a questão da tipografia versus fonte. Sim, isso acontece. Eu vou te explicar qual é essa diferença. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um projeto, quando a gente vai fazer um post, um design, alguma coisa nesse sentido, a gente fala assim, deixa eu ver aqui a questão da minha tipografia, deixa eu ver aqui a questão da tipografia que eu vou usar. E qual tipografia ficaria legal nesse projeto? Pera lá. Na verdade, nesse caso aqui, a gente está referindo à fonte. Por quê? Até anotei aqui, ó. Por mais que a gente, sei lá, ache esse erro um erro bobo, Davi, mas fonte de tipografia, no final das contas, dá na mesma. Calma, como eu falei lá no início, a gente precisa saber o real significado das coisas. Então, a tipografia é a classificação e o estudo dos tipos, ou seja, o estudo das fontes. Então, a tipografia é o estudo das fontes. Já as fontes são os padrões, as variedades ou a coleção de caracteres tipográficos. Então, quando você tem o estudo das fontes e tem o resultado do estudo, são 2 coisas diferentes, certo? O estudo das fontes é a tipografia. O resultado das fontes é a fonte, que ali tem as variações, as classificações e etc. Então, só com isso você já consegue entender de forma bem rápida, de forma bem básica, essa diferenciação entre tipografia e fonte para você não errar mais. E aí, por último, e não menos importante, até porque muitas pessoas ainda erram, não sei como, é a questão do design versus designer. E assim, eu não sei qual foi o filho de Deus que começou com essa patifaria de errar o design e designer e falar assim, eu sou o design e eu faço designer. Você só faz designer se você, efetuar o ato do coito com uma outra pessoa e ter um filho que no futuro se torne um designer. Assim, beleza, show de bola. Minha mãe e meu pai fizeram um designer, que no caso sou eu. Caso contrário, você não faz designer. Você não tem uma fábrica de pessoas, de designers para fazer designers. Você faz design e não designer. Tudo que tiver, nesse caso aqui, o ER no final, é o profissional. E se não tiver o E e o R, é design, que daí é a profissão. É a mesma coisa que você falar assim, eu sou a farmácia e eu faço farmacêutico. Não, calma lá. Você é farmacêutico ou farmacêutica e você faz farmácia, tá? É isso, é simples. E como eu disse, eu não sei porque as pessoas ainda erram, sendo que é uma coisa bem simples. Mas, como eu disse, estou aqui para ajudar, estou aqui para clarear a situação para você. Bom, como você conseguiu acompanhar durante o vídeo, são erros bem comuns, até clichês de serem falados, mas é muito importante sempre relembrar e até mesmo para as pessoas que não sabem ficarem cientes e não errarem mais, certo? Mas a gente falou bastante sobre erro, certo? Certo. Só que qual seria o maior erro desse vídeo aqui? Seria você sair sem deixar o like, por exemplo. E também seria você sair sem se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Esse erro seria imperdoável e a gente não se fala mais, eu viro a cara pra você, não quero nem saber da nossa relação. Tá? Então, deixa o like aí, que eu não tô nem olhando pra você. Deixa o like aí, se inscreve no canal e, ativa o sininho também pra receber os próximos vídeos, tá? Que eu não vou falar mais. É só uma vez que eu falo, beleza? Então, tamo junto, viu? Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Tchau. Quero ver não se inscrever. Ai, ai.